Paz e luz para você que nos assiste, paz e luz para você que acompanha esta programação. Quem vos fala é o Bispo Antônio Maria. Eu quero hoje, dentro da minha palavra, tratar de um assunto que para mim é extremamente profundo e muito sério. Grave bem esta palavra no teu coração. O chamado de Deus. Vou repetir. O chamado de Deus. Vou repetir a terceira vez. O chamado de Deus. Nós já falamos aqui dentro da nossa programação sobre forças do mal, sobre entidades das trevas. Nós já falamos aqui dentro do nosso programa sobre doenças mandadas. Já falamos aqui dentro do nosso programa de pessoas que têm a língua diabólica. Já falamos aqui dentro do programa pessoas que são usadas por espírito das trevas, que se levantam para destruir o seu semelhante. Nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre inveja. Nós já falamos aqui dentro do nosso programa sobre olhar diabólico, que é o olhar da serpente, o olhar venenoso. Nós já falamos sobre macumba, que quando ela atinge a pessoa, quando não mata, aleja. Nós já falamos aqui. Nós já falamos sobre trabalhos que são feitos em rituais de morte. Nós já falamos sobre isso aqui. Mas hoje, dentro da minha participação, eu quero falar sobre o chamado de Deus. Eu vou repetir mais duas vezes, porque eu acho muito importante e interessante o que nós vamos tratar aqui hoje. Repita comigo. O chamado de Deus. Segunda vez. O chamado de Deus. Terceira vez. O chamado de Deus. Quando você tem um chamado de Deus, seja para ser um apóstolo, seja para ser um bispo, seja para ser um pastor, seja para ser um missionário, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, uma líder de senhoras, um líder de jovens, um líder de criança, uma professora de criança, para ser uma pessoa da secretaria da igreja, ou seja, você, aquela pessoa que cuida do santuário, que limpa o santuário, cuida com amor, com carinho. Seja você que cuida do gabinete do profeta, do gabinete da profetisa, do missionário. Você que cuida do vaso de plantas do altar. Seja você que recebeu o chamado de Deus para receber as pessoas com amor, com carinho, com um sorriso na porta do santuário. Eu vou repetir novamente. O chamado de Deus. Segunda vez. O chamado de Deus. Terceira vez. O chamado de Deus. Eu tenho sido procurado por muitas pessoas
que eram doentes, tinham problemas espirituais, tinham problemas financeiros. A família estava indo de mal a pior. Veio para o santuário, iniciou a corrente, apresentou a Deus o seu sacrifício, aprendeu a ser fiel a Deus, e a vida do fundo do poço Deus o levantou. Mas depois de algum tempo passado dentro da casa de Deus, a pessoa voltou a ficar doente, voltou a ter problema na vida financeira, mesmo estando dentro da casa de Deus. Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas me assistindo, milhares e milhares de pessoas me ouvindo, e estão fazendo consigo mesmo esta pergunta: por que eu cheguei na casa de Deus com problema? Deus mudou a minha vida, eu fui curado, fui liberto. E por que agora eu estou dentro da igreja e meus problemas estão voltando novamente? É importante você entender que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Preste bastante atenção. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, vou repetir, a Bíblia diz no Evangelho de São Mateus que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E aí você entende por quê que você chegou doente, foi curado, está um bom tempo na casa de Deus, foi abençoado, teve a vida transformada. E na hora de você começar a trabalhar para Deus, porque você é de se entender comigo, que Deus jamais iria curar você só simplesmente por causa de uma oferta. Deus jamais iria mudar a sua vida simplesmente porque você chegou na igreja. É porque Deus olhou em você e disse: se eu curar esta mulher, ela vai ter o prazer de me servir. Ela vai ter o prazer de estar na minha casa. Se eu libertar o filho desta mulher da cachaça, das drogas, da bebida, ela vai ter o prazer de estar na minha casa. Ela vai ter o prazer de me servir e ainda vai dizer para todo mundo: depois que eu cheguei no santuário, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a vida do meu filho e me tirou do sofrimento. Ou você acha que Deus iria curar você porque você é gordo, ou porque você é magro, ou porque você é moreno, ou porque você é branco, ou porque você é rico, ou porque você é pobre? Não. Não. Lá no céu não precisa de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro aqui na terra. Deus curou você, Deus libertou você. Primeiro, que ele viu a sua fé. Segundo, que ele viu a sua obediência. Terceiro, porque ele viu o sacrifício no altar, porque a Bíblia diz que o sacrifício gera o milagre. Quarto, se você dedicava a Deus e honrava a Deus sofrendo, Deus diz: se eu curá-lo, libertá-lo, ele vai servir com mais alegria ainda. Só que depois que Deus mudou a sua vida, depois que Deus te curou, depois que Deus te libertou, em vez de você servir a Deus, você sentou no banco da igreja e começou a apontar a vida dos outros. Começou a olhar para a vida dos outros e esqueceu do que Deus fez por você, esqueceu do chamado de Deus para a sua vida.
Por isso que as coisas inverteram. Por isso que você está vivendo essa situação crítica na sua vida, mesmo estando dentro da igreja. Ei, tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem nada do que Deus está tratando na Bíblia. Tem pessoas que lerem a Bíblia como um livro qualquer. Leem a Bíblia como um livro qualquer. Eu conversava outro dia com um advogado e ele me disse assim: Bispo Antônio Maria, por que eu leio a Bíblia, mas não entendo o que está dizendo na Bíblia? Eu disse: só entende as coisas do Espírito quem tem o Espírito. Como que você vai entender das coisas de Deus se você vive na carne? Como que você vai entender as coisas de Deus se você vive para agradar o pai, agradar a mãe, agradar a esposa, agradar o filho e deixa Deus sempre em último plano? A Bíblia diz que com a mesma medida em que medirmos, seremos medidos novamente. Não tem como você plantar laranja e colher melancia. Você vai colher aquilo que você plantou. Porque uma semente não pode dar um outro fruto. Se você plantou laranja, você vai colher laranja. Se você plantou melancia, a semente da melancia, não tem como você colher abóbora. Você vai colher melancia. Ei, tem uma pessoa que está me assistindo agora que agradou todo mundo e deu desprezo para Deus. Tinha tempo para todo mundo, só não tinha tempo para Deus. E o tempo passou. As coisas pioraram. É para você mesmo. Ei, é com você mesmo que eu estou falando. É com você mesmo que o Espírito está tratando agora. Você tinha tempo para tudo, para todos, menos para Deus. As coisas pioraram para você. As coisas arruinaram para o seu lado. E aqueles que você fez tudo por eles agora te abandonaram, né? Agora viraram as costas para você, né? E agora você se encontra sozinho e acha... e acha que a culpa é de Deus, né? E acha que Deus te abandonou, né? Engraçado, né? Você nunca teve tempo para Deus. E agora é Deus que te abandonou, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus, ele é um bom pai. Por mais que você tenha virado as costas para ele, por mais que você tenha dado desprezo para ele, mas diz a Bíblia, buscai-vos e achai-vos. Não foi por acaso que você está me assistindo e me ouvindo agora, não. Eu, Bispo Antônio Maria, sou uma resposta de Deus para você. Por isso que eu estou lhe falando agora. E dentro da mensagem de hoje, eu quero falar sobre o chamado de Deus. Vou repetir. Dentro da minha palavra de hoje, eu quero falar sobre o chamado de Deus. Seja qual for a sua situação, estou dizendo com você, que tem um chamado de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Tudo que você for fazer vai dar errado. Tudo que você colocar as mãos não vai para frente.
Porque Deus não permite nem aceita que ninguém o rejeite. Como você poderia rejeitar a Deus e as coisas darem certo para você? Como? Quando você pediu o seu filho para fazer uma coisa para você e você sentiu nele um pouco caso, você ficou feliz? Só que Deus, ele não pede. Deus, ele não manda. Deus, ele ordena. Chamado de Deus. Se você faz o que Deus te chamou para fazer, todas as outras coisas que você precisa, ele coloca nas suas mãos. Seja coisas grandes ou seja coisas pequenas. Ele coloca nas suas mãos. Mas se você despreza o chamado de Deus, ele deixa com que as coisas que você quer venham para suas mãos. E depois vai escapando entre os dedos. E você não consegue entender o porquê que você tinha e perdeu. Aprenda uma coisa. Deus te abençoa. Deus te ilumina. Deus te dá saúde. Deus muda a sua sorte. Mas quem te protege é o arcanjo Miguel. Sem o pacto com o arcanjo Miguel, sem a proteção do arcanjo Miguel, você vai conquistar e vai perder. No mesmo momento que você acha que está vencendo, virão as derrotas. É assim que você quer viver? Chamado de Deus. Chamado de Deus. Chamado de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 2 em diante. E eu quero que você acompanhe comigo na palavra de Deus. Diz assim, as Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2 em diante. E pediu-lhe carta para Damasco e para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns desses pregadores pelo caminho, que homens ou quer mulheres, e os conduzissem para a prisão em Jerusalém. Um homem por nome de Saulo, um homem poderoso na lei, perseguia os pregadores da palavra, como existe nos dias de hoje. Tem pessoas que são usadas pelo diabo para fazerem de tudo para atrapalhar um pregador. Principalmente quando ele tem um chamado de Deus para fazer uma grande obra para Deus. Aparece o instrumento do diabo para ser um perseguidor. Vamos prosseguir. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma grande luz do céu. Chamado de Deus, chamado de Deus, chamado de Deus. Deus, ele escolhe quem ele quer, não quem se oferece. Eu digo para você que servir a Deus é tão bom
Eu aprendi isso com o apóstolo, o missionário Adelino de Carvalho. Servir a Deus é tão bom que se ele não tivesse me escolhido, eu teria me oferecido. Mas nós estamos hoje falando sobre o chamado de Deus. Vamos prosseguir. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um homem usado pelo diabo que perseguia os pregadores da palavra de Deus. Prendiam, matava, chicoteava, castigava, prendiam. E eu pergunto para você, você está do lado daqueles que se converteram e praticam a obra de Deus? Está do lado da direita com Deus? Ou você é daquele que se converteu e agora que você não está doente, que você não está macumbado, não tem mais problema espiritual, e agora em vez de você servir a Deus, agora você tem tempo para criticar as coisas de Deus? Para se levantar contra as coisas de Deus, sendo instrumento de Satanás? Preste atenção. A mensagem de hoje, chamado de Deus, chamado de Deus, chamado de Deus. Prosseguimos. Versículo 5. E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti levantar contra os agrilhões. Eita palavra forte, hein? Que palavra poderosa, hein? Jesus disse para aquele homem: Sou eu, Saulo, a quem tu persegues. Olha, eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo e me assistindo agora. Quando você se levanta contra um profeta de Deus, quando você se levanta contra um pastor, ou contra seja uma igreja, seja quem for, preste atenção. Você está se levantando é contra Deus. E pode esperar que o seu está vindo, viu? Pode esperar que o seu está vindo, porque Deus não aceita ninguém se levantar contra um escolhido, contra um chamado por ele para a obra. Pode se preparar. Mais cedo ou mais tarde o seu vai chegar. E como profeta de Deus, eu estou lhe abrindo os olhos. Para depois você não dizer que ninguém te avisou. Saulo perseguia os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas de Deus. E no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele perguntou: Quem és, o Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, Saulo. A quem você tem perseguido? Versículo 6. E ele, tremendo de medo, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? É como se Jesus precisasse de favor de alguém, né? É como se Jesus precisasse do favor de alguém, né? Na hora que o pau quebrou, agora ele quer se fazer de bonzinho, né? Quantas pessoas que você já viu assim, né? Quantas pessoas que você já viu assim, né?
Na hora que é usado pelos espíritos das trevas, se enche de razão, acha que é melhor do que você, acha que está no direito de falar o que quer, e até mesmo o que não quer. E na hora que o pau quebra, na hora que o poder espiritual desce, aí o sujeito quer se fazer de bonzinho, né? Vamos lá, versículo 6, leia aí comigo. Esta mensagem de hoje vai ficar marcada para o resto de sua vida. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Leia comigo. E ele, tremendo de medo, disse-lhe: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe Jesus: levanta-te e entre na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Meu Deus! Ele não estava indo para a cidade para perseguir os homens de Deus? Para matar os homens de Deus? Para prender os homens de Deus? Então Jesus disse: vai para lá, para onde você disse que ia. É lá que você vai sentir o que é que você tem que fazer. Porque para mim, nesse exato momento, você não pode fazer nada. Mas você não disse que ia prender os profetas de Deus? Então a primeira coisa que vai acontecer com você é isso aqui, ó. E olha aqui para mim, ó. Eu não desejo isso para você não, viu? Eu, profeta de Deus, eu tenho um coração bom. Tem pessoas que falam para mim que eu sou bom até demais, que eu deveria ser um pouquinho mais duro. Eu acho que eu tenho um coração bom até demais. Não desejo isso para você não, viu? Mas olha a primeira coisa que aconteceu com quem persegue a obra de Deus, com quem persegue os profetas de Deus. Eu não desejo isso para você não, viu? Versículo 7, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 7. Leia comigo. E um homem que ia com ele, ficaram espantados ao ouvir a voz, mas ninguém as via. Olha aqui para mim. Saulo estava indo para perseguir os homens de Deus, levava com ele uma grande quantidade de soldados. Jesus falava com ele, todo mundo que estava com Saulo ouvia a voz de Jesus, mas ninguém via nada. Ninguém via nada. Meu Deus do céu, hein? Eu sei que você deve estar falando assim: ah, Jesus estava falando com eles em sonho, em visão. Não. Jesus não fala com todo mundo, não. Ó. Jesus só fala com o escolhido. Saulo era o escolhido de Deus, mas como ele resolveu a dar o lugar ao diabo, ele começou a perseguir o povo de Deus, os profetas de Deus. Mas vamos prosseguir. Versículo 8. E Saulo, levantando da terra, abrindo-lhe os olhos, não conseguia ver ninguém. E guiado pela mão, foi conduzido para Damasco. Olha aqui, ó. Eu não desejo isso para ninguém não, viu? Ei, não desejo isso para você não, tá? Não estou preocupado se você está gostando, se você não está. Não estou preocupado, não. Eu sou um homem de Deus e eu tenho que falar para você o que Deus colocou na minha boca e no meu coração para falar para você. Eu sou um profeta de Deus. Eu não falo aquilo que você gosta de ouvir, não. Eu falo aquilo que você precisa ouvir. Saulo ficou cego.
Eu sei que nesse momento tem gente que estão me assistindo, estão me ouvindo agora, que já falou baboseira contra homem de Deus, contra mulher de Deus. Eu digo para você, dobra o seu joelho agora e pede perdão para Deus. Ainda é tempo. É melhor do que ficar cego. É melhor do que ouvir, mas não enxergar. Ainda dá tempo. Deus me colocou no seu caminho para abrir os seus olhos. Saulo ficou cego. É isso que você quer para a sua vida? Fui procurado por uma senhora e ela disse para mim assim: bispo, o meu maior sonho é tomar a Santa Ceia. Mas eu não posso tomar a Santa Ceia. E eu disse: por que só não pode? Ela disse: porque eu não sou casada. Eu moro com meu esposo tem 14 anos. Temos 4 filhos. E o meu maior sonho, meu maior desejo é tomar a Santa Ceia. E eu disse: e por que só não toma? Ela disse: porque fulano já disse que eu não posso tomar porque eu não sou casado, todos dizem que eu estou em pecado. E eu disse: eles não mentiram, não. Falaram a verdade. Você sabe por quê? Porque todo pecador, ele gosta de julgar os outros. É triste, né? Todo pecador gosta de julgar os outros, né? Eu celebrei a Santa Ceia domingo e disse assim: olha, a Santa Ceia está aqui, ela não é minha não, ela é de Jesus. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, não foi eu não. E Jesus disse: examine-se o homem a si mesmo. Se você se examinou e você sabe que você precisa da Santa Ceia, nós não tomamos a ceia porque nós queremos tomar a Santa Ceia, não. E nem porque você é bonito ou é feio, não. Nós tomamos a Santa Ceia porque nós cremos e precisamos desta força espiritual. Para de ficar dando ouvido a pessoas usadas pelos espíritos das trevas para dizer que você pode ou não pode. Seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu erro, venha tomar a Santa Ceia comigo. Vou orar com você, vou levar a você a ter uma vida com Deus, e você vai tomar a Santa Ceia e vai se tornar um vitorioso e vai deixar de ser um fracassado. Mas prosseguindo aqui, chamado de Deus, chamado de Deus. Versículo 9, de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E teve 3 dias sem ver. Não bebeu e nem comeu. Olha aqui para mim, olha aqui, ó, olha aqui. Olha aqui. 2 segundos já foi horrível. 2 segundos foi horrível ficar sem ver. Imagina 3 dias. Sem ver, sem comer e sem beber. 4, para completar. O homem que se achava poderoso perseguia os profetas de Deus, prendia, batia, matava. Agora estava sendo conduzido pelas mãos dos outros, andando sem rumo e sem direção. Mas ele não pegou das autoridades maiores do que ele uma carta. Se você não sabe o que significa essa carta, é como se fosse nos dias de hoje uma ordem judicial. Olha, eu vou matar os homens de Deus, eu vou prender, eu vou bater, eu vou judiar, e dar com a ordem que eu posso fazer isso. É a mesma coisa daquela pessoa que fala assim: eu dentro do meu direito eu não arredo o pé para ninguém. Eu aprendi com o apóstolo missionário Adelino de Carvalho que eu não quero ter razão, não. Você não deve querer ter razão, não. Busque ser feliz.
Mas tem gente que quer ser feliz vendo a desgraça alheia. E você vai plantando. Vai plantando. Na hora que vier a colheita, aí eu quero ver. Na hora que vier a colheita, aí eu quero ver. E chorar o leite derramado é muito triste. Muito triste. Mas não foi por acaso que você está me assistindo, não. Eu sei que Deus está falando muito com você. Prosseguimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo homem chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu a Deus e disse, Senhor, eis-me aqui. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor a Ananias, levanta-te e vai na rua chamada à direita. E pergunte em casa de Judas por um homem da cidade de Tarsus, chamado Saulo. Pois eis que ele está agora orando. Opa, peraí. O homem que estava perseguindo os profetas de Deus agora já estava buscando a Deus? Já estava orando? O bicho pegou, né? Tem gente que é assim mesmo. Só lembra de buscar a Deus, só lembra de orar a Deus, só lembra de correr para a igreja quando o bicho pega, né? Porque não tem vida com Deus, é assim mesmo. Mas vamos prosseguir. Versículo 12. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha as mãos sobre ele, para que lhe trouxesse novamente a visão. Tem pessoas que é usada pelo inimigo se tornando escrava do inimigo. Mas se você tirar as forças do mal que está sobre ela, ela passa a entender, a compreender as coisas de Deus. Às vezes seu marido fala uma coisa dentro de casa contra as coisas de Deus, você se revolta contra ele, você está errado. Seu marido fala uma coisa de Deus dentro da sua casa e você, mulher, acha ruim, fica bravo com ele, você está errado. Você está errado, homem. Você não tem que combater contra a carne. A Bíblia diz que nosso combate é contra os espíritos. Saulo, que era um homem perseguidor dos profetas de Deus, ele teve um encontro com Jesus, ele teve o chamado na estrada de Damasco. Ei, você que está me ouvindo agora, que tem na sua casa uma pessoa que você acha que não tem mais jeito, eu digo para você que você está errado. Tudo que você acha que está perdido, Deus pode consertar. Deus pode consertar. Mas vamos prosseguir. Versículo 13. E respondeu Ananias a Deus: há muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feitos aos teus profetas em Jerusalém. Você tem feito mal a um profeta de Deus? Tem? Você tem feito mal a um profeta de Deus? Tem? Você quer ficar cego? Quer? Dobre os seus joelhos aonde você estiver e peça perdão a Deus. Se você foi olho de Satanás, se você foi boca de Satanás, se você foi mão de Satanás para pegar o que não te pertence. Se você foi pés de Satanás para perseguir como Saulo perseguia, conserte a sua vida com Deus hoje, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Versículo 14. E eis que tem poder dos principais sacerdotes
para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha aí. Ninguém podia falar de Jesus, não. Saulo mandava prender. Chicoteava, judiava, castigava, matava. Quando Deus falou com ele sobre este homem, quando Deus falou com Ananias sobre este homem, ele falou: Senhor, o Senhor quer que eu ore por ele? O Senhor quer que eu faça ele voltar a enxergar? Olha, Senhor, eu sou um homem ungido, consagrado, sou um profeta de ti. Mas eu sei quantos males esse homem tem feito aos teus profetas. Irmão, sou um profeta de Deus, mas eu sou de carne e osso, viu? Dói. Dói quando uma pessoa é usada pelo diabo para atrapalhar a obra que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Dói. E eu garanto para você que naquela hora Ananias estava falando assim: Senhor, o Senhor quer que eu ore para aquele homem enxergar? Por mim ele ficaria cego o resto da vida. Que ele fosse carregado para o inferno, que o cão carregasse ele. Eis! Mas Deus não vê como o profeta vê, como você vê, não. Deus vê com os olhos dele, com os olhos de Deus. Deus não pensa como eu penso, como você pensa. Deus é Deus. Versículo 16. Não, vamos ler o 15 novamente. E disse-lhe: porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um homem escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha aqui para mim. Além da punição, ainda veio o castigo. Olha aqui para mim, ó. Além da punição, ainda veio o castigo. Ele recebeu a oração do profeta Ananias. Ele voltou a enxergar. Lá onde ele iria perseguir os profetas de Deus e matar. Prender, judiar e castigar. Recebeu a oração do profeta. Isso aqui, ó. Você que é formado em teologia, quem colocou Saulo cego não foi o diabo, não, viu? Não foi os demônios, não, viu? Foi os espíritos das trevas, não, viu? Quem cegou ele no caminho de Damasco foi Jesus, viu? Se meta no caminho da obra de Jesus e você vai ver no que vai dar. Desejo isso para você não, viu? Mas analisa bem o que você tem feito com o chamado de Deus para a sua vida. Tem gente que acha que chegar na igreja, cantar, orar, entregar um dízimo, acha que já está tudo resolvido. E a obra? E o chamado de Deus? Você tem cumprido? Não? Então você está muito mal diante de Deus. E acha que está bem. Está não. Prosseguimos. Prosseguimos. Versículo 16. E disse-lhe Jesus: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Tipo assim, você não matava os profetas de Deus? Você não perseguia os homens de Deus? Você não batia? Você não apanhava? Agora você vai fazer a obra que eles faziam. Porque todas as obras daqueles profetas que você matou, que você espancou, que você judiou, que você aleijou e eles não tiveram mais condições de seguir o chamado que eu dei para eles, você vai ter que fazer tudo o que eles iam fazer. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Saulo, você vai ficar cego 3 dias.
Você vai ter que me clamar, você vai ter que orar. 3 dias. E 3 dias e 3 noites você vai ficar sem comer e sem beber. E carregado pelas mãos dos outros, pra você aprender. Terceiro, um homem, um escolhido meu, lá em Damasco, vai orar e você vai voltar a enxergar. E de lá você nunca mais vai prender ninguém. De lá você vai fazer a obra daqueles que você matou. Que você parou a obra deles no meio do caminho, você vai ter que concluí-las. Uma por uma. E você vai ser perseguido, você vai ser apedrejado. O navio onde é que você vai atravessar para fazer a obra, ele vai afundar. Você vai padecer para você aprender. E ainda vai ter que pregar a minha palavra e levar o meu nome aos gentios. Está aqui, ó. Aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ele não tinha matado os profetas em Jerusalém? Agora imagina ele lá onde ele perseguiu os homens de Deus, ter que pregar o nome de Jesus, a palavra de Deus. Pensa bem nisso, viu? Sou um profeta de Deus na sua vida hoje. Essa mensagem vai ficar marcada na sua vida. O chamado de Deus. O chamado de Deus. Encerrando. Versículo 16. E eu, Jesus, lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o homem que já achava poderoso, nem conhecia o profeta de Deus, a quem ele tinha ido perseguir para matar, ele chegou e disse assim: paz e luz, irmão Saulo. Paz e luz, irmão Saulo. Já pensou nisso? Já? Tipo assim, você veio para me matar e nem conseguiu me enxergar, hein? Recebeu um atropelo pelo meio do caminho, né? Você veio para me matar e nem tá me enxergando? Mas fica tranquilo. Aquele que te deixou cego lá no meio do caminho já falou comigo que você estava vindo. Eu tenho o dom da revelação. Ei, eu tenho o dom da revelação. Eu tenho intimidade com Ele, ó. Eu tenho intimidade com Ele. Ele já tinha me falado que você estava vindo para me matar, para judiar comigo. Recebeu um atropelo no meio do caminho, né? Paz e luz, irmão Saulo. E ele, eu mesmo, viu? Ananias, eu não queria orar para você não, viu? Queria que você enxergasse mais não, viu? Por mim, você ia morrer cego. Você nunca mais ia ter olho para enxergar um profeta de Deus. Mas Ele que me chamou, Ele que me escolheu, Ele que falou nos meus ouvidos, que é para mim orar para você, porque eu tenho dom. Eu recebi dele o dom de fazer o cego enxergar. E ele disse que é para mim orar por você. E você vai enxergar a partir de hoje. 3 dias sem enxergar. 3 dias sem comer. 3 dias sem beber. O atropelo foi grande. Eu sei que tem algumas pessoas que devem falar assim, gente, o que é isso, atropelo, hein? Mais tarde você vai saber. Vamos prosseguir aqui.
Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha a Damasco, enviou-me para que lhe trouxesse novamente a visão, e que você voltasse a enxergar, e fosse cheio do Espírito Santo. Ei, mãe, seu filho está nas drogas? Traz ele até a mim que eu vou orar por ele, e vou encher o corpo dele do Espírito Santo. E essa entidade das trevas que tem levado o seu filho para a escuridão vai cair por terra, e o seu filho vai sair desse caminho torto. E Deus vai endireitar a vida do seu filho. Prosseguimos. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como grandes escamas, e imediatamente, vou ler novamente, e logo lhe caíram dos olhos grandes escamas, e imediatamente recuperara a visão, e levantando-se foi batizado. E levantando foi batizado. Eu encerro a minha palavra de hoje dizendo para você: não importa de onde você veio e aonde você está, importa é aonde você vai chegar. E digo ainda mais: venha fazer comigo uma corrente forte. E como profeta de Deus, eu digo para você que a sua vida não vai terminar assim.